do Gauguin, Paul Gauguin. O Gauguin é um dos artistas que realmente chegou a morar junto com Van Gogh, né, que foi também financiado ali pelo irmão do Van Gogh nesse período. Porque o Van Gogh ele tinha um desejo de criar uma comunidade de artistas, em que eles viveriam juntos, compartilhando da mesma casa, pintando juntos. E ele vai convidar o Gauguin e vai também convidar o Émile Bernard. Mas o único que vai realmente ter essa experiência é o Gauguin. Mas antes do Gauguin passar por isso, o Gauguin era o que a gente chama de uns pintores aos domingos, porque ele trabalhava, na verdade, com a bolsa, era um cara do mercado financeiro, era o corretor da Bolsa de Paris e amante das artes, né? Então ele colecionava, ele tinha quadro do Cézanne, por exemplo, ele possuía um quadro do Cézanne. E aí, quando ele está com 35 anos de idade, em 1883, ele resolve abandonar essa carreira profissional dele, abandonar a própria família dele e vai se dedicar à arte. E aí, a pintura. É uma vida bem conturbada. Depois tem uma parte que ele volta, ele tenta morar de novo com a família, mas enfim, essa parte aí familiar do Gauguin é bem complicadinha. Mas é importante saber que ele vai morar na Bretanha um tempo, ele passa um período da vida dele em Paris, né? Todo artista em formação tinha que passar essa temporada em Paris, mas depois, em busca de uma vida mais simples, e ele dizia também que seria mais autêntica, mas eu acredito também por ser um lugar menos caro do que Paris, ele vai morar na Bretanha. E lá ele se torna líder de um grupo de artistas que ficou conhecido como a Escola de Pont-Aven. Pont-Aven, eu acho que até a gente fala Pont-Aven. É uma cidade lá na Bretanha, mais ao norte assim da França, onde eles ficavam pintando a natureza e tal, um pouco ao estilo da Escola de Barbizon, que tinha aqueles artistas juntos ali pintando. Só que aí vão criando um certo estilo. E nesse momento é que o Gauguin também vai ser influenciado pelo Émile Bernard e vai criando o próprio estilo dele. Ó. E aí ele se torna esse líder de um movimento que fica conhecido como sintetismo. Ou também, às vezes, associam ele ao simbolismo. Vocês vão ver, quando eu for mostrando aqui os quadros do Gauguin, que ele também cria um estilo próprio dele, assim como Cézanne criou um estilo dele e como Van Gogh criou um estilo próprio também dele. Mas o principal assim, do discurso do Gauguin é que ele criticava muito a civilização ocidental. Ele achava que o mundo artificial das cidades como Paris, que tudo isso era muito criticável e que se tinha que buscar uma vida mais autêntica. Então, por isso que primeiro ele troca Paris pela Bretanha, e ele vai pintar muito os camponeses da Bretanha, uma certa religiosidade. Quando ele pinta a religiosidade, não é porque ele tem um sentimento religioso, é mais como se fosse um registro dessa religião dos camponeses. Ó, representa a fé simples do povo, diz o Jenson. E se inspira na arte popular e nos vitrais medievais. A pintura dele realmente lembra algo de vitral, porque tem um contorno e as cores ali chapadas. E aí, não contente que ele já tinha ido para a Bretanha, né, em 1886, que ele vai para a Bretanha, ele em 1890 ele vai mais longe, ele vai para o Tahiti. O Tahiti era uma colônia francesa, então assim, não era também uma aventura que ele vai para um lugar totalmente desconhecido. Ele vai para Tahiti, onde já existiam lá franceses e tal, só que o Gauguin, em vez de ele ficar na cidade onde estavam os franceses, ele resolve viver com os nativos, com o pessoal do Tahiti. E a gente vê nas pinturas deles que ele vai retratar também essas mulheres, esses personagens de lá. Ele dizia que queria aprender com eles, com o pessoal do Tahiti. Deixa eu ver aqui. E dizia que a renovação da arte da civilização do Ocidente passava pelos primitivos. Ele acreditava que era necessário deixar a tradição grega e se voltar para outras tradições, por exemplo, do Extremo Oriente, do Egito. E, de alguma forma, ele também vai usar aquele mito romântico do bom selvagem, né, que já era um mito que vinha lá do século XVIII, com essa imagem de que na natureza o homem era bom e que o homem vai se degenerar na vida em sociedade.
Deixa eu ver aqui. Então, é buscando esse estado natural, esse estado inocente. As datas dele. Ó. Em 82, ele abandonou o emprego na Bolsa de Valores para se consagrar à pintura. Entre 1886 e 1891, ele vai viver na Bretanha. Vai criar essa escola, não é ele que vai criar, mas enfim, um grupo de artistas vai ficar conhecido como a Escola de Pont-Aven. Depois, de outubro a dezembro de 1888, outubro, novembro e dezembro, ele vai viver com o Van Gogh em Arles, no sul da França. E ali, ele diz aqui que foi com o Van Gogh que ele vai descobrir as estampas japonesas, eles vão pintar juntos, só que vai ter momentos dificílimos. Parece que o Gauguin ficava querendo dizer para o Van Gogh como é que o Van Gogh tinha que pintar. Imagina, o Van Gogh já sabia como ele queria pintar, não tinha que ficar ouvindo conselho de Gauguin. E depois essa convivência se torna muito complicada e tem o episódio que o Van Gogh vai cortar a própria orelha. Em 1891, Gauguin parte para a Polinésia, vai vender os seus quadros, se instala no Tahiti, e ele diz isso, que ele quer fugir da civilização europeia, de tudo que é artificial e convencional. E no final, ele vai morrer por lá, no caso nas Ilhas Marquesas, porque primeiro ele está no Tahiti, depois ele vai para as Ilhas Marquesas, que é na mesma região. Vamos ver agora, então, algumas das pinturas do Gauguin, para continuar a conversa, vendo as pinturas dele. Peraí, antes disso, gente, eu tenho que mostrar um quadro aqui que eu não tinha mostrado para vocês. Só um instantinho. Sai daqui. Não sei se vocês já viram esse quadro, se vocês imaginam de quem é. Bom, tá escrito ali, se vocês estão conseguindo ler. Esse quadro, gente, é da Anita Malfatti. A Anita Malfatti, artista brasileira. É um quadro de 1915. O que vocês acham que ela está influenciada? Eu acho que ela está influenciada pelo Van Gogh. Pode ser que seja também pelo Gauguin. Agora eu fiquei pensando, pode ser uma mistura aqui de Van Gogh e de Gauguin. Então, só para vocês verem aí como essa arte desses pós-impressionistas vai também chegar, de alguma forma, uma releitura dessa arte, também aqui no Brasil, no caso aqui com a Anita Malfatti. E agora, vejamos, a Sara tinha comentado ali que as nuvens têm uma pegada bem do Van Gogh, então vou voltar aqui para ver. Tem sim, certamente. A gente viu um autorretrato do Cézanne, a gente viu vários autorretratos do Van Gogh, e agora a gente está vendo o autorretrato do Gauguin. O Gauguin escreve aqui no cantinho, tá vendo? Le Miserable, à l'ami Vincent, Paul Gauguin, para o amigo Vincent, em 1888. Então, a gente vê o autorretrato do Gauguin e aqui ao fundo um retrato do Émile Bernard. Que o Émile Bernard viria morar com eles também. Aqui eu escrevi algumas coisas sobre esse retrato. Antes de ir viver com Van Gogh, em Arles, Gauguin ofereceu esse autorretrato ao pintor. Colocou ao fundo um retrato de Émile Bernard, amigo dos dois. E o Émile Bernard que depois vai ficar amigo do Cézanne, que a gente viu lá no início. Há alusão ao romance do Victor Hugo, Os Miseráveis, de 1862, é explicada por Gauguin numa carta. Ele diz que se retratou como Jean Valjean, que era o personagem do Victor Hugo. Eram fora da lei, mas com sentimentos nobres. Em troca, Van Gogh ofereceu um autorretrato seu para Gauguin, e na mesma ocasião, Émile Bernard também fez um autorretrato e ofereceu a Van Gogh, porque o projeto era que Bernard viesse morar com os outros dois artistas. Só que a gente viu 3 meses depois, o negócio desandou. Aqui tem uma coisa bem interessante, que é um quadro do Gauguin, que é Van Gogh pintando girassóis. Um quadro de 1888. Então, na época que o Gauguin vai morar lá com o Van Gogh. E a gente nota, então, que os girassóis são bem diferentes aqui, né? A gente acabou de ver os girassóis pintados pelo Van Gogh e agora os girassóis pintados pelo Gauguin. Parece que fica mais molenga. Enquanto que no Van Gogh tem aquela coisa assim, uma dinâmica que ele faz um Van Gogh meio enfraquecido, eu acho.
Tem uma alegria das cores e tal, e a gente já vê aqui nesse quadro essa forma do sintetismo, que é o estilo como ficou conhecido o nome do estilo do Gauguin, porque ele faz assim essas faixas de cores que seria talvez uma influência até dos vitrais, né? Que se fala que os vitrais eles são construídos assim, com essas manchas, né? No caso com vidros coloridos, e aqui é como se ele também fosse separando o quadro em áreas e colocando essas cores. Vamos ver o próximo. Essa aqui é na Bretanha. Deixa eu ver a data certinho. 1889. O Cristo Amarelo. O que se diz sobre esse quadro é que o Gauguin imagina essas mulheres bretãs com esse tipo de roupa, e em francês é coiffe, é esse penteado, essa coisa na cabeça, que é bem típica da região. Elas saem da missa e elas têm aquela crença, é como se elas estivessem vendo Cristo ser crucificado ali. Não é algo que foi para aconteceu, é como se estivesse acontecendo naquele momento, aquela fé que se renova. Então é uma forma que também tem a ver com simbolismo, né? Por isso que se associa também o Gauguin ao simbolismo, porque ele pinta não apenas o que ele está vendo, porque essa paisagem, essas mulheres com essas roupas, ele está vendo isso. Mas ele também pinta o que ele se imagina, como se fosse uma realidade, uma supra-realidade, né? Tem a ver com essa religiosidade dessas mulheres, que aí ele faz esse Cristo e se chama o Cristo Amarelo. Ele usa as cores complementares, né? Nessas costelas aqui azuis, aqui os tons os verdes e os laranjas, aqui a própria roupa da mulher também com azul e laranja. Ele está usando isso que ele já tinha aprendido com o impressionismo. Ah, sim, isso aqui, eu não sei se vocês acham que tem alguma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada aqui. Eu vou mostrar aqui o próximo. O quadro é assim, tá? Esse quadro é assim como vocês estão vendo aqui agora. Mas quando eu estava ainda fazendo um estágio num colégio, e aí eu estava assistindo a aula de uma professora para as crianças, e ela passou no projetor de slides. E ela projetou esse quadro assim. E ela perguntou para as crianças, gente, o que é mais importante aqui nesse quadro? O que vocês acham que as crianças responderam? Várias crianças começaram a berrar, as bananas, as bananas. Aí a professora falou assim, não, gente, que banana não, são as crianças, é a refeição toda, não são as bananas. Aí que a gente percebeu, não, mas está errado, porque as bananas estão do lado esquerdo. O que acontece isso? Tem a ver com o equilíbrio da composição. O canto inferior direito diz que é o canto mais pesado. Se você colocar alguma coisa ali, chama, o seu olho vai direto para lá, ainda mais esse cacho de bananas vermelho. Esse cacho de bananas vermelho tinha que estar realmente do lado esquerdo. E repara, o que o Gauguin coloca aqui no canto inferior? Ele coloca uma seta, quer dizer, é uma faca, só que é como se a faca estivesse apontando de novo para dentro do quadro. O seu olho volta para dentro do quadro. O nome dele é A Refeição, de 1891, com essas 3 crianças lá do Tahiti. Reparem que também as formas são muito mais contornadas, né? Ele tem, talvez todos os pós-impressionistas queiram algo mais sólido, nesse sentido, de que eles têm as formas mais definidas, esses contornos mais definidos. Deixa eu aumentar isso aqui. Mais um dos quadros que ele pinta lá do Tahiti. Areia, ele usou a língua de lá. Significa alegria. 1892. Então a gente vê essas 2 mulheres e lá no fundo tem várias mulheres dançando para uma grande estátua aqui, uma espécie de um ídolo, né? E elas estão ali dançando. Então tem essa coisa dessas religiões que ele está observando. E que ele está, ao mesmo tempo, ele pinta essa cena como se ele estivesse criticando a civilização europeia e cantando as alegrias dessa vida que seria mais autêntica, essa vida para ele primitiva, que ele diz, né, um selvagem, um bom selvagem. O Gauguin, ele, além de pintar, ele também vai escrever. Ele tem um livro que acho que é Noa, se eu não me engano o nome do livro dele, que ele conta vários episódios dele. A Julia escreveu, parece muito distante dos quadros de Cézanne, não conseguiria atribuir... Peraí, sumiu aqui, deixa eu abrir.
ao mesmo estilo de cara. Não, de cara não é Cezanne, é isso que você tá falando, né? Já é outra, é outro tipo, né? As cores. Ficou baixinho pra mim. Melhorou. Pós. Por quê? Do impressionismo? Mas é exatamente isso. Eles são totalmente diferentes um do outro, né? Não existe um estilo só pós-impressionista. Existe essa forma de classificar esses artistas que cada um tem um estilo muito individual. Entendeu? Tipo assim, tem um temperamento individual, Beatriz está escrevendo. Cada um com sua individualidade, isso aí. Eles não têm um mesmo estilo, não tem. Eles são classificados dentro de um mesmo movimento. Isso não foi um movimento, mas é uma forma que o Roger Fry, naquela exposição lá de 1910, encontrou para se referir a esse. É como se fosse um fenômeno, digamos assim. Depois do impressionismo, vão surgir esses artistas que já não querem fazer o impressionismo. Eles querem fazer algo diferente, mas ao mesmo tempo eles não voltam atrás. Eles são posteriores nesse sentido, de que eles estão criando algo individual mesmo, do seu próprio estilo. Olha, aqui já é uma cena europeia, mas do Gauguin. Se chama O Músico Schnecklut, deve ser um amigo dele, 1894. Eu vou passar agora um pouco mais rápido as pinturas do Gauguin. Essa aqui se chama A Dama, deixa eu ver, Dama de Vestido Vermelho ou Devaneio, tem 2 nomes, em 1891. Então, poderia até ser tipo uma cena com uma europeia, né? Só que ele colocou aqui essa mulher lá, do Tahiti, com uma certa melancolia também. E esse quadro não é do Gauguin, é um quadro do Émile Bernard, Madeleine no Bosque do Amor, de 1888. Mas eu quis mostrar porque eles fazem parte desse mesmo grupo que foi da escola de Pont-Aven. Eu acho que aqui pode ser que o Émile Bernard lembra alguma coisa do Gauguin, mas também lembra muito do Cezanne. Não sei, pelos tons, a paleta de cores lembra mais o Cezanne. E aqui de um outro artista também desse grupo, que era o Serrusier, A Barreira Florida, pintado em 1889. Então, esses 2 quadros que eu mostrei agora são de outros artistas, mas que estavam ali no círculo de Gauguin, que eram conhecidos amigos do Gauguin. Eu acho que agora eu vou emendar com o Toulouse-Lautrec, porque já são 3h39, e vamos então ver o nosso 4º pintor que foi classificado como pós-impressionista. Cada um deles vai ter uma marca bem diferente. O Toulouse-Lautrec, esse aqui é a primeira obra que eu estou mostrando para vocês, é A Cama, óleo sobre papelão colado em madeira, por volta de 1892. Ele vai fazer mais umas... Tem uma série aqui dessas pinturas que se chamam Na Cama, que seriam 2 mulheres, na verdade. O Toulouse-Lautrec era de origem de uma família muito rica, até com algo de nobreza, mas ele vai ter uma vida totalmente boêmia, na noite parisiense. Tem um filme, né, que é bem assim, fantasioso, do Moulin Rouge, mas que de alguma forma retrata essa atmosfera ali da vida do Toulouse-Lautrec. E era também um insatisfeito, era uma pessoa crítica em relação à civilização. Ele estava consciente da decadência, são palavras aqui acho que é Moulin Rouge. Não é o filme que o Cassiano está perguntando? Moulin Rouge. Tem uma atmosfera ali de Toulouse-Lautrec. Então ele vai ser essa família toda importante e tal, mas ele parece que também teve ou uma doença. Alguns falavam que era uma queda de cavalo, mas parece que não, que seria uma doença, mas que ele ficou pequenininho. Ele ficou com uma estatura muito baixa, como se fosse um anão. Beatriz escreveu ali, Moulin Rouge, ótimo.
E ele vai ter uma vida assim, meio dissoluta, com as bebidas, as mulheres. Mas ele se torna também amigo dessas pessoas. Ele se torna íntimo das profissionais ali, dos cabarés. E ele, por exemplo, essa pintura aqui deve ser. Ele não pediu para elas posarem assim. Ele simplesmente devia estar ali na intimidade dessas mulheres. E aí ele achou aquilo interessante, bonito. E aí ele registrou. Registrou no papelão, olha só, óleo sobre papelão. Não era uma coisa assim, vou pintar uma tela para mandar para o salão. É outra coisa que o Toulouse-Lautrec, o que ele vai talvez, quer dizer, talvez não, o que ele faz realmente profissionalmente são os cartazes. Ele faz vários cartazes justamente para essas casas noturnas. Mas observem, tem a ver com o impressionismo? Ele poderia ter feito isso aqui antes do impressionismo? Parece que não. Nesse sentido que usa a palavra pós-impressionismo. Porque eles não ignoram o impressionismo, eles só alcançam, eles fazem um certo tipo de pintura porque eles estão conscientes do que o impressionismo fez. Então você vê as pinceladas, você vê a construção da imagem, você tem várias cores, né? As sombras, tipo, sempre você, ó, no rosto dela tem as sombras que são azuis, no lençol tem tons de amarelo, tons de rosa. Aqui muitas cores que se misturam umas nas outras. Então isso está vindo ali do impressionismo. Mas tem um grafismo muito forte. A marca do Toulouse-Lautrec são essas linhas. E muito diferente do Cézanne, que eu tinha comentado que o Cézanne tinha uma dificuldade para registrar figuras humanas, o Toulouse vai ser magnífico com isso. Com poucos traços você sente aqui, né? Até o corpo embaixo da coberta. Ele tem um domínio muito grande sobre esse desenho da figura humana. Aqui era uma das amigas dele, uma dançarina, a Jeanne Avril. Deixa eu ver se é isso mesmo, o nome dela. É isso aí. Jeanne Avril dançando. De novo, óleo sobre papelão, 1892. Vocês reparem que, ó, tem uma parte do papelão que ele não pintou. Ele deixou ali na cor do papelão. Então, é algo muito rápido que ele faz ali no calor da hora, na noite. E tem algo que o Janson comenta, outros escritores também vão comentar, é que, tudo bem, tem essas frases, né? Paris é uma festa, Paris, cidade de luz, alegria. Mas, porém, ele pinta isso dos cabarés, né? Ela é uma dançarina, ela é da coisa da noite, mas olha o rosto da Jeanne Avril. Olha a expressão da Jeanne Avril aqui. Eu não estou com muita definição, está ficando tudo pixelado. Mas já dá para ver essa coisa melancólica também, essa certa tristeza, como se o Toulouse-Lautrec entrasse um pouco mais profundamente nessa personagem. Deixa eu ver o que a Cassiane, acho que a Cassiane que escreveu. Parecem dois ambientes diferentes. Um da intimidade e o outro público. E aqui um dos cartazes que eu tinha comentado para vocês, que ele fazia cartazes muito lindos, que foram super impregnantes, assim, eles vão influenciar vários artistas, e nessa linguagem do cartaz que é muito sintética, né? Você tem que, com poucas formas ali, dar conta do recado. Divan Japonais, 75 Rue des Martyrs, era um dos cabarés. Então, anunciando esse cabaré, o Divan Japonais. E aí o que ele faz? Aqui no palco, vocês estão vendo, tem uma cantora, não aparece a cabeça está cortada. Aí aqui é o fosso da orquestra, é o lugar onde fica a orquestra, que é mais abaixo do palco, e depois os espectadores, né? Esse senhor e essa senhora ali, muito bem vestidos. Pouquíssimas cores, preto, amarelo, laranja e cinza. E ele consegue, com essas poucas cores, né, com esse traço, com esse domínio que ele tem do desenho, trazer nesse cartaz a propaganda desse lugar. E aqui, ó, Moulin Rouge, Moulin Rouge, Moulin Rouge. Ele repete 3 vezes. Eu acho que é como se estivesse piscando o letreiro do Moulin Rouge. Moulin é moinho vermelho, se a gente for traduzir. Mas é o nome desse lugar, da festa, do baile, né, do cabaré. Concert-bal é um concerto-baile dançante, concerto dançante, tous les soirs, todas as noites. La Goulue é o nome da dançarina. Então tem algumas dançarinas que vão se tornar estrelas, né? E aí a gente vê aqui, a dança qual é? Aquela dança do cancan.
de levantar a perna, levantar a saia. Então aqui ele mostra isso. E também uma síntese da cena. Tem a dançarina no meio, mas já tem aquele senhor, depois o público em silhueta, e essas coisas amarelas são as luzes, né? As luzes daquele local. E aqui já é uma dessas atrizes, dessas dançarinas, no camarim. Então, é como eu estava falando, ele fica amigo, ele se torna mais um daquele ambiente e quase que elas esquecem que ele está ali. Ela não está posando para ele tá captando um momento de distração dela. O nome é Chá o Cal, no Camarim, de 1895. Reparem, então, que é essa roupa dela muito fantasiosa, né, para o espetáculo, e ele aproveita para usar esse amarelo, e a roupa dela não é exatamente preta, não, ela é violeta. Então tem um contraste muito grande aqui de cores complementares. Nas sombras aqui dessa espécie de... Como é que é o nome disso? É um filó, né? Que é esse tecido assim bem transparente. Ele vai fazendo com esses verdes. Ele tem um domínio incrível, o Toulouse-Lautrec, com esse rápido traço. A gente vê, tem um domínio da anatomia humana. E vai ter essa marca especial dele. Mais uma, que também é sobre papelão, estão vendo? E ele deixou o papelão aqui à mostra. Então, o que eu estava falando, esses não são pinturas que ele faz para um cliente, para vender num salão. São coisas que ele está fazendo para ele mesmo. O nome desse aqui é A Mulher com Boá de Plumas Negras, de 1892. Óleo sobre cartão. Olha como ele consegue captar a expressão dela, né? É um excelente retrato. E aqui já lembra um pouco umas cenas que a gente viu que o Degas fazia, que era a mulher no toalete. Essa aqui se chama Madame Popule se penteando. De novo, óleo sobre cartão, de 1898. Então, tem a ver com essa tá registrando cenas do cotidiano, de um cotidiano desses espetáculos parisienses, e também a vida íntima dessas mulheres, né? Que as pessoas conheciam em cima do palco, na sala de espetáculos, e ele mostra também elas ali numa intimidade, como nesse caso aqui, dela se penteando. E esse aqui eu acho que já é óleo sobre tela, deixa eu só conferir. No Moulin Rouge, óleo sobre tela, 1892 a 95. A gente sente que aqui já tá tem uma coisa mais trabalhada, né? Mas é muito interessante, né, gente? Olha só, o rosto dessa aqui que vira quase que uma máscara por conta da luz. Eu acho que assim, tem uma luz azul, ela tá uma maquiagem muito branca. E também, repara como ele corta, né? Ela não tá inteirinha aqui no quadro, que lembra aquela coisa da fotografia, que já estava presente nos impressionistas, e aqui também vai aparecer. Disse que o Toulouse-Lautrec admirava muito Degas. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, que a gente vê essa grande diagonal, tem algo que lembra algum tipo de composição também de Degas. De novo, essas pessoas ali na noite, mas ao mesmo tempo ele tem um olhar quase cruel, não sei. Tem uma beleza e uma melancolia misturadas. Não sei se essa é a última imagem dele. Ah, não, ainda tem essa aqui, a toilette. Então, vocês vejam, a mulher, ela está nua ali, colocando ou tirando a meia, e o Toulouse-Lautrec está fazendo esse desenho rapidamente. É como se ele nem estivesse ali. Estou começando a achar que esse é que era no Moulin Rouge, gente. Não sei se é... Agora eu estou vendo que tem outros quadros aqui. Na minha lista tinha menos quadros e aqui está aparecendo outros. Mas, enfim, aquilo que eu falei para o outro também serve para esse. Essa capacidade de síntese, essas cores muito vibrantes e, ao mesmo tempo, uma certa melancolia que ele vai colocando nessas cenas. Eu vou parar aqui de compartilhar. Então, o principal desses pós-impressionistas eles não se... Alguns deles se conheciam, mas eles não formaram um grupo, nós somos os pós-impressionistas, não. Eles foram trabalhando a partir do que eles tinham visto do impressionismo e foram criando um estilo muito pessoal, cada um com o seu temperamento individual
fazendo uso do que eles aprenderam com o impressionismo, mas indo adiante, eles estão avançando. E de uma forma diferente do que tinham feito os neoimpressionistas, porque os neoimpressionistas eles tinham uma receita assim, do que eles queriam fazer. Eles queriam fazer as pinceladas ainda mais pontinhos, né? Fragmentar a pincelada de uma forma muito mais metódica. É como se fosse uma receita ali dos neoimpressionistas. Os pós-impressionistas não têm uma receita que todo mundo vai seguir. Cada um deles está chegando a um tipo de pincelada, um tipo de traço, uma marca individual. E por isso eles vão ser também muito importantes como os pais da arte moderna. Assim, ali a gente já está no regime da arte moderna aqui com eles, porque eles vão ter essa marca individual. Não sei se vocês querem alguém comentar agora, ou eu posso também parar a gravação e ficar ainda um tempinho aqui para a gente conversar. A gente ainda tem alguns minutinhos. Bom, então eu vou parar a gravação e a gente conversa sem estar gravando. Só um instantinho.